Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Boa noite! Seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança para a sua noite. Esse é o momento para desacelerar, aquietar o coração e colocar o seu dia nas mãos de Deus antes de descansar. A noite costuma ser o momento em que pensamos naquilo que ainda não foi resolvido, projetos inacabados, áreas da vida que parecem em ruínas, situações que gostaríamos de ver restauradas, mas que exigem mais força do que sentimos ter. É justamente nesses momentos que a palavra de Deus nos lembra que as vitórias mais extraordinárias não nascem da nossa força, mas nascem da ação de Deus em meio às adversidades. Eu quero começar lendo um verso da palavra de Deus que nos ensina sobre isso. Ele está em Neemias capítulo 2, verso 20. Aqui nós lemos: Eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito, nós seus servos começaremos a reconstruir este muro. Essa declaração nasce em um contexto de ruínas. Jerusalém estava destruída, os muros derrubados e o povo muito desanimado. Humanamente falando, não havia motivos para acreditar em um recomeço. Ainda assim, Neemias não começa falando de problemas, mas de Deus. Ele não diz, nós somos fortes, nem temos recursos suficientes, mas ele afirma com convicção, o Deus dos céus nos dará êxito. Isso nos ensina algo precioso para a nossa vida. Vitórias extraordinárias começam quando reconhecemos corretamente o problema e confiamos plenamente em Deus para enfrentá-lo. Antes da reconstrução dos muros, houve uma avaliação cuidadosa daquela situação. Foi tudo muito bem calculado. Neemias não ignorou as ruínas, não fingiu que estava tudo bem, ele encarou a realidade, mas não perdeu a esperança, e a prova disso foi o tempo recorde em que os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Muitas vezes, o que impede a restauração em nossa vida não é a falta de poder de Deus, mas a dificuldade de reconhecermos onde realmente precisamos mudar. Deus trabalha com corações sinceros, corações que admitem suas fragilidades e se dispõem a caminhar em direção à transformação. Não há reconstrução sem consciência, nem vitória sem humildade. Ao longo daquele processo que Neemias conduziu, surgiram oposição, ameaças e tentativas de desânimo, mas mesmo assim a obra avançou. Isso nos lembra que vitórias extraordinárias exigem perseverança. Nem todo avanço será fácil, nem toda mudança será rápida, mas quando confiamos em Deus e permanecemos firmes, Ele nos sustenta durante todo o processo. E aqui está uma das lições mais profundas dessa história. A confiança em Deus precisa permanecer mesmo quando as circunstâncias não colaboram. A oração não aconteceu apenas no início da reconstrução dos muros de Jerusalém, mas a oração sustentou aqueles homens e Neemias todos os dias. Cada desafio era levado a Deus, cada medo era colocado diante dele. A vitória não veio da ausência de dificuldades, mas da presença constante do Senhor no meio delas. Talvez hoje você esteja indo dormir pensando em algo que precisa ser restaurado. Um relacionamento, um sonho, a fé, a saúde emocional, a vida espiritual. Porém, a palavra de Deus nos lembra que o mesmo Deus que concedeu vitórias extraordinárias no passado continua agindo hoje. Ele ainda restaura, ele ainda reconstrói e ainda transforma ruínas em testemunhos. Talvez o processo ainda não tenha terminado. Talvez os muros ainda não estejam sendo reconstruídos, mas descanse nessa verdade. Deus continua trabalhando por você e com você. Se você quer colocar as suas necessidades, as suas ruínas diante do Senhor agora, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus restaurador. Assim como o Senhor deu poder a Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, a despeito das lutas e das dificuldades, nós queremos, em Teu nome e em Teu poder, Pai, reconstruir aquilo que em nossa vida foi destruído, foi derrubado. Pai querido, não queremos olhar para ruínas, queremos olhar para a restauração. Queremos olhar para as coisas que pelo Teu poder foram restauradas em nossa vida. Se
Pai querido, estamos precisando restaurar o amor. Por favor, restaure. Se estamos precisando restaurar a paz em nosso lar, se estamos precisando, Pai, restaurar a comunhão com os nossos filhos, se estamos precisando restaurar o relacionamento com pessoas que talvez nos feriram ou pessoas que nos magoaram. Se, Pai, estamos precisando restaurar os nossos relacionamentos conjugais, por favor, Pai, nos dê a bênção, nos dê a graça da restauração. E se estamos precisando restaurar a nossa vida espiritual, também, Pai, te pedimos, nos dê a graça da restauração. Queremos, a despeito, Senhor, das nossas fragilidades, queremos colocar tudo em Tuas mãos fortes e queremos, pelo Teu poder e pela Tua força, agir, Pai. Nos dê um sono tranquilo, nos dê, Pai, um sono restaurador e que ao amanhecermos amanhã, possamos amanhecer com força redobrada para continuarmos aquilo que precisa ser feito, para continuarmos, Pai, a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Que a Tua bênção esteja sobre nós, que a Tua bênção esteja sobre a nossa família. Essa é a oração que te fazemos e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus acalme o seu coração, renove as suas forças e guarde o seu descanso nessa noite. Que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.